tua graça, a tua misericórdia. Nos ajude, Senhor. Instrua o nosso estudo para crescermos no conhecimento da história da tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, nos abençoe com a bênção do nosso Senhor Jesus. Em nome de Cristo, o nosso Rei. Amém e amém. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque eu li cada início de TCC maravilhoso. Sério, sabe? Não estou puxando o saco de ninguém aqui não, mas fiquei muito feliz em ver o conteúdo, a espiritualidade que os irmãos escreveram dentro desse espírito da reforma. Então eu louvo a Deus por isso, tá? Deus continue abençoando vocês e sigam aí nessa dissertação, no tema que vocês escolheram. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante, tá bom? Nós vamos iniciar então a disciplina, a Companhia das Índias Orientais e o Calvinismo Holandês. Meus irmãos, a Companhia das Índias Orientais não foi apenas da nação holandesa, mas também da Inglaterra, por assim dizer, também de Portugal. Mas a Companhia das Índias Orientais holandesas e das Índias Ocidentais também foi algo muito, assim, no que se diz de empresa, de desenvolvimento econômico, de colonização, e foi muito legal, muito interessante. E nós embarcamos nessa viagem porque a Igreja Reformada da Holanda, ela também participou dessa empreitada, não como a empresa, mas como uma... É até difícil usar um termo aqui, para não usar errado, mas muito parecido com o que os católicos faziam com Portugal, né? Vinham nas caravelas, acompanhando ali cada viagem e assim catequizando. No caso da Igreja Reformada, ela vinha discipulando, né? E ajudando as pessoas necessitadas. Enfim, era um trabalho muito lindo mesmo. E, infelizmente, é pouco desconhecido no meio reformado, né? Então, vamos lá. São apenas 10 tópicos. Os alunos que entregaram a primeira parte do TCC já estão inscritos aí, já podem acessar o conteúdo. Se eu não me engano, eu esqueci de inserir um ponto aqui, mas no decorrer da semana eu vou colocar. O importante das aulas, porque nós vamos fazer esse trabalho, né, de discutir, de procurar saber o que nos importa dentro de uma disciplina que está falando de uma empresa, porque a Companhia das Índias Orientais, ela era nada mais nada menos que uma empresa que lutava, né, pelos interesses da coroa holandesa e expandia o seu comércio e a sua área de influência. Não tinha nada a ver com a igreja. Mas, como eu disse aqui, a igreja embarcou nessa viagem. E olha que tópicos interessantes aqui, ó. Calvinismo e a predestinação. Segundo tópico, calvinismo holandês. Terceiro tópico, mercantilismo na Holanda. Quarto tópico, João Ferreira de Almeida, que é o tradutor, primeiro tradutor da Bíblia do latim para o português. Ele era um pastor, foi missionário pastor pela Igreja Reformada da Holanda, e mesmo sendo português. Então nós vamos tratar disso no tópico 5. A Sociedade Missionária Holandesa, o tópico 6. Tópico 7, holandeses no Brasil. O tópico 8, impacto calvinista na Holanda, em específico aqui a educação, tanto a educação secular como a educação teológica. O tópico 9, o Sínodo de Dort, e aí surge, né, o acróstico da tulipa, aqui está em inglês, tulip, e o hino da Holanda, o hino nacional da Holanda, que eu achei muito interessante compartilhar com vocês no final do nosso estudo aí. Tá bom? Então vamos lá, calvinismo e predestinação.
todo o nosso estudo teológico se baseia na fé reformada. Eu estou falando do estudo daqui na FATEG, tá, irmãos? Aqui, nosso estudo teológico da FATEG. Ele se baseia na fé reformada. Cada átomo que essa faculdade possui de espaço na internet, no espaço sideral, e tudo que for espaço, ela é norteada pela fé reformada. Então nós vamos tratar nesse blog aqui sobre alguns aspectos da formação da nova sociedade holandesa que lutaram bravamente contra o domínio católico. Então, meus irmãos, nós estamos falando, estamos, na verdade, voltando no passado, né, ao tempo. A Holanda, ela não tinha esse nome de Holanda e também não tem esse nome, tá? Na verdade, a Nederland, Países Baixos. A Holanda, ela nada mais, nada menos é que uma região dentro dos Países Baixos, a Holanda Baixa e a Holanda Alta. Isso tem a ver com pelo país ser bem abaixo do nível do mar. Então, uma região da Holanda que dominou durante tempo grande parte do território dos Países Baixos acabou dando esse nome, né? Mas o nome oficial é o Reino dos Países Baixos. Então, nós vamos estudar bem breve, né? Como que a Holanda ou os Países Baixos eles conseguiram se livrar do domínio católico. Eles eram uma nação que pertencia ao Império Católico e foram alcançados pela Reforma, porque são vizinhos da Alemanha. Olha que maravilha, né? Então o luteranismo e o calvinismo entrou ali de sola, por assim dizer, né? E literalmente, né? Sola, tem a ver com todas as 5 solas aí. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Todo mundo vivo? Ou alguém está dormindo? Vai tomar café, viu, gente? Um cafezinho aí. Joia. Então, a partir do conhecimento da teologia reformada, a Holanda, ela decolou, né? Porque até entre aspas aqui, no que podemos traçar aí de aspectos humanos, sociais e, claro, no aspecto religioso. Não estou falando aqui que a Holanda foi um paraíso na Terra, não é nada disso. Mas de uma nação submissa, uma nação presa nas rédeas ali do catolicismo, ela tem um boom em todos os aspectos sociais e religiosos. Religiosos porque eu vou explicar também a respeito de como a Holanda se tornou um país bem pacífico e tolerante, com várias linhas. Isso aí é um ponto positivo para nós tirar aqui no nosso estudo. Ela era tolerante, né? Então tem a ver aí em, por exemplo, em permitir tanto calvinistas como luteranos, aí tem os outros campos, os anabatistas e outros movimentos que saíram ali do catolicismo e depois que saíram também do protestantismo. A Holanda sempre foi um país pacífico nesse sentido, não reprimia. Não podemos esquecer dos ensinamentos que norteiam a nossa vida individual e coletiva, que é o conhecimento à luz da predestinação. Olha só, irmãos, não podemos esquecer do ensinamento que norteia a nossa vida individual e coletiva, que é o conhecimento à luz da predestinação. Digo sobre o quão impactante o conhecimento da eleição e predestinação se tornou um rema em nossas vidas, tá? É por isso que eu separei aqui o tópico das institutas da religião cristã, para a gente iniciar aí, turbinado o nosso estudo. Irmãos, não é verdade? A predestinação, ela não norteia hoje a nossa vida? Como seria a sua vida em um pensamento preso em livre-arbítrio, no sentido de salvação, na necessidade de você lutar, de você se salvar, e hoje você está salvo, amanhã você não está salvo? Que enfado, né? Que
de fardo terrível e enfado. Então essa vida, ela já não mais pertence a nós, né? Isso ficou no passado. E quando você tem esse conhecimento à luz das Escrituras, quando trata da predestinação, e a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia, então você é livre, sua vida muda, suas perspectivas mudam, e é importante isso. Isso mudou a Holanda, isso mudou a Suíça, isso mudou a Inglaterra, isso mudou os Estados Unidos, isso está mudando o Brasil e continuará mudando. Como nós estudamos lá a primeira disciplina, 1517, Lutero mudou por causa da predestinação. Calvinismo não é só predestinação, não é verdade? Mas a predestinação é na minha opinião, tá, como teólogo, é o ponto de luz chave para atrair os irmãos que estão aí nas trevas da ignorância, para revelar esse mistério tão grandioso, né, que é a predestinação. Nós não temos todo o conhecimento, mas o mínimo que temos nos libertou. Tem um tópico aqui legal, hein? Calvino e a predestinação. Tá? Eu não vou ler ele todo aqui, meus irmãos, mas eu tenho certeza que vocês irão ler. Tá? São fragmentos que eu tirei aqui da Instituta e vai edificar a sua vida aí. Olha como diz aqui no segundo parágrafo. Vou passar aqui o mouse, vocês vão ver. Como o tema da predestinação é de certa forma obscuro em si, a curiosidade dos homens o torna muito perigoso. É necessário que lhe avisemos oportunamente com respeito a como conduzir-se nesse tema. A primeira coisa é que se lembrem de que, quando querem saber os segredos da predestinação, penetram no santuário da sabedoria divina, no qual todo aquele que entra com ousadia não encontra como não satisfazer sua curiosidade e mete-se no labirinto, no qual não pode sair, porque não é justo o que o Senhor desejou fosse oculto em si e acessível somente ao entendimento divino. O homem se meda sem temor algum a falar disso, nem que resolva e esquadrinhe desde a eternidade, mesmo a majestade e grandeza da sabedoria divina que Ele quis que adorássemos e não que a compreendêssemos, a fim de ser para nós, dessa maneira, admirável. Os segredos de sua vontade, que determinou nos fossem comunicados, nos manifestou em sua palavra, e determinou o quanto nossos interesses distam de tudo aquilo que Ele visse ser necessário para nós. Eu sei que a leitura nessa linguagem aqui é difícil, mas se você ler umas 2, 3 vezes, você vai entender. E não se esqueça de orar, meus irmãos. O projeto que nós temos de trazer as institutas para todos os alunos da FATEG, dividido em pequenos livros, né? Não aquela instituta em 2 livros, bem ali robusta, mas em 4, 5 livros, com a linguagem de hoje. Não é freestyle não, tá? Como tem uma Bíblia freestyle aí. Isso é coisa do reverendo Ricardo Soares. Brincadeira. Mas é interessante ter a instituta numa linguagem que as pessoas vão entender. A nossa dificuldade, meus irmãos, em alcançar as pessoas para a fé reformada, é que a nossa linguagem é difícil, não é verdade? Olha, muitos irmãos que nunca vão saber a respeito da predestinação, da eleição, serão salvos. Só os hipercalvinistas que creem que não. Mas seria tão bom que esses irmãos tivessem esse conhecimento de libertação, que essa verdadeira libertação é conhecer a palavra de Deus e conhecer essa verdade, que Deus te elegeu, predestinou, e a sua vida vai evidenciar isso. Então você está livrando essa pessoa de ser abocanhada aí por um leão de Satanás herege, né? Então, queridos irmãos,
vamos lembrar desse nosso projeto aí, tá bom? Continuamos aqui, agora no ponto 2, tá? Leia de novo aí o tópico 1. E depois vamos fazer uma discussão lá no nosso canal do WhatsApp. Esse tópico 2, meus irmãos, eu vou descer aqui. Só para falar o autor, tá? Ele tem um nome meio engraçado, que ele é de origem africana, o Chuka Navazania, uma coisa aí. Ele mora lá em Amsterdã. E ele fez essa matéria sobre o calvinismo holandês. Eu achei muito legal. Estava em inglês e a gente traduziu aqui para a FATEG. Mas é uma publicação nova. E eu achei interessante porque a aula... Deixa eu... Som, testando o som. Ah, voltou. Perdão, meus irmãos. Como eu estava falando aqui, na última aula, o reverendo Ricardo Soares fez uma pergunta sobre o que os holandeses hoje têm de calvinistas, né? E esse artigo é fantástico. Eu só trouxe partes dele aqui, mas tinha a ver com aquela aula nossa. Ele fala de ser um cidadão estrangeiro, como é viver na Holanda, e como o calvinismo, mesmo hoje não sendo pregado por causa do liberalismo, né, do secularismo ali na Holanda, mas ele é evidenciado na forma de vida do holandês, assim, não em todas as formas, mas em aspectos bem característicos. Por exemplo, a questão da honestidade, de você ser uma pessoa honesta, de você ter um trabalho que seja digno. E vamos ler então aqui, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o calvinismo? Ele começa com essa pergunta. Será que se a gente fazer essa pergunta no grupo da FATEG, os irmãos vão responder corretamente? O que é o calvinismo? Alguém quer responder para mim? Participa aí antes da gente continuar. Tem apenas 18 minutos de aula aí. Posso fazer por chamada aqui? Reverendo Ricardo Soares, você está presente aí, meu irmão? Ó, ele deixou a tela ligada e vazou. Não, vazei não. Ligou o microfone aqui. Vazei, tô aqui. É porque eu ia responder pelo chat, mas pelo chat vai demorar para digitar, vou pelo áudio. Não, vai pelo microfone. Então vamos lá. O calvinismo é um ramo da teologia reformada, né? Que, na minha opinião, é uma cosmovisão de vida, né? Ao contrário do que muitos pensam e alguns até ensinam aí, não é só... Você já até comentou isso várias vezes e comentou hoje também. Não é só a tulipe, né? É uma cosmovisão de vida que acaba abarcando aí todas as áreas, né, da nossa vida. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, a gente percebe que é uma teologia robusta, né, bem sistematizada, bem organizada, que vai cada vez mais alcançando as áreas de nossa vida. Você acha que é uma teologia que está fora de moda porque ela foi tão importante ali no século XVI, XVII, XVIII e parece que agora o que está acontecendo aí? Né? Parece que sumiu a teologia reformada. A teologia reformada, né? É triste a gente observar que infelizmente está fora de moda. Deveria estar mais na moda, né? Quem entende a teologia reformada realmente se pergunta por que uma teologia dessa não é pregada, não é ensinada, né, na maior parte das igrejas, ou se não em todas as igrejas, né? Por que as igrejas foram se afastando cada vez mais disso? É fato, né? Mas a gente não pode negar, eu consigo notar
no Brasil, principalmente de uns anos para cá, meio que uma explosão aí, um boom, né, da teologia reformada. Por um lado é bom, mas às vezes você tem a galera que tá na modinha, né, que vai pela modinha, mas não uma moda saudável, né? São os reformodinhas, né? E pegando um gancho aqui, irmãos, isso é muito importante. Eu já falei com alguns amigos sobre esse pensamento que eu tenho, que não é uma verdade, tá? É o que eu penso. É o seguinte: nós precisamos de irmãos que apareçam com a teologia reformada, no sentido de divulgar na rede social, que é o principal canal hoje, a rede social, os meios de conexões, né? Seja pelas redes sociais, seja pelo trabalho em criar um site, um blog e deixar os seus estudos ali, enfim. Precisamos de irmãos que apareçam com a teologia reformada, mas não que queiram aparecer pela teologia reformada e fique atrás de confusão na internet e de debates e confusões e intrigas e tudo isso que é um desperdício de tempo. Eu particularmente não gosto de aparecer, né? Mas não quero falar que, por exemplo, o irmão Jonas Chaves, o irmão Jonas Lima, pastor Ricardo, os outros irmãos que estão aqui, que tipo, se ganhar uma visibilidade maior, que isso é ruim. Não é. A questão é administrar isso e receber essa oportunidade como uma graça de Deus para divulgar a fé reformada, né? Então, foi o que o pastor Ricardo falou aqui, que não caia nessa cilada de modismo, dentro dessa onda que veio de muitos curiosos, interesseiros na fé reformada, mas que sejam divulgadores e que Cristo apareça. Nós precisamos que a teologia reformada apareça. Ela precisa aparecer, ela vai aparecer através de vocês. Então, como nós falamos na última aula também, que seja você a escrever um texto. Não que seja errado você compartilhar o do tio Nico, do Hernandes, seja lá de quem for, mas e o seu, cara? Cadê o seu texto? Cadê a sua devocional reformada? Cadê a forma de você colocar isso para que ela apareça, né? Então, apareça. Essa é o que Jesus falou, né? Seja luz, dê fruto. Então, o calvinismo é um ramo importante do protestantismo que segue os ensinamentos teológicos calvinos. Isso aqui é segundo o que o rapaz escreveu, tá, irmãos? Embora as doutrinas centrais sejam predestinação e eleição, seu princípio básico é que a Bíblia deve ser interpretada por si mesma. Ou seja, as partes mais difíceis de entender são explicadas em outras passagens onde a Bíblia é mais explícita sobre o assunto. Simplificando-se, você não entende uma passagem da Bíblia, continuando lendo a parte da Bíblia que explicam aquelas que você não entende. Isso aqui é perfeito, irmãos. O que ele trouxe aqui é verdadeiro. Isso é o calvinismo mesmo, né? Aí entra a pergunta: como o calvinismo se relaciona com os holandeses? Tá? Aqui nós temos uma assembleia, né, de irmãos calvinistas. Tem alguns nomes aqui, mas é difícil, né? Tem um Knox aqui, não dá para me enxergar bem. Enfim, o Beza, Teodoro de Beza aqui. Não é segredo que a Holanda tem sido uma nação protestante desde o início da Reforma Protestante no século XVI. Os ensinamentos de Martinho Lutero e João Calvino eram muito populares entre os holandeses. E mesmo no período, o rei Henrique VIII da Inglaterra estava brigando com a Igreja Católica. A região que hoje é a Holanda já era uma forte parte protestante da Europa. Deve-se notar que William de Orange era um calvinista
Esse aqui é o príncipe William, né? Orange, irmã, laranja, né? Isso aí faz parte da cultura holandesa, porque na bandeira da Holanda não tem nada de laranja, né? Se você lá é vermelho, branco e azul, e eles gostam da cor laranja por causa de William, que foi o libertador, né? Príncipe libertador, calvinista, como se fosse o Dom Pedro I lá da Holanda. A Guerra dos 80 Anos não foi apenas uma guerra de independência, foi também uma guerra entre os católicos espanhóis e os calvinistas protestantes de Guilherme de Orange. Meu ponto é claro, nem todo mundo que lutou sob o comando de Guilherme de Orange na Guerra dos 80 Anos era calvinista, mas a maioria deles lutou ao lado dele porque não gostava dos espanhóis e de seus estranhos costumes católicos, tá? Então essa parte aqui é verídica, tá tudo certinho aqui, os calvinistas lutaram mesmo. O calvinismo na Holanda, quem foi João Calvino e por que os holandeses seguem seus ensinamentos? João Calvino foi um teólogo, pastor e formador francês em Genebra, durante a Reforma Protestante. Ele foi uma figura principal no desenvolvimento do sistema de teologia cristã que mais tarde veio a ser conhecido como calvinismo. Olha, sistema de teologia, irmãos, sistemática calvinista, viu? E Deus abençoe que você cresça nesse conhecimento aqui, viu? Da sistemática calvinista. É só adquirir as obras de Calvino e lê-las. Ele foi um dos pais do protestantismo e seus ensinamentos, junto com os de Martinho Lutero, desempenharam um papel importante em como a Holanda se tornou uma nação protestante. Embora nascido de uma família de fé católica, ele se converteu ao protestantismo em 1533, após estudar filosofia, humanismo e direito. Embora Calvino nunca tenha posto os pés na Holanda, seus ensinamentos no período da Reforma Protestante não encontraram solo mais fértil do que aqui, na Holanda, né? Quase todos os partidos políticos, no final dos anos de 1800, adotaram seus ensinamentos. E apesar de não serem holandeses, há orgulho de que os holandeses sentem quando seu nome é mencionado. Eles o veem como um dos seus. Aqui está no plural, tá? Por causa da tradução, irmãos, mas apesar dele não ser holandês, né? Calvino, ele é uma figura amada na Holanda. E esse ano aqui, ó, não está muito longe, né, meus irmãos? 1800, 220 anos só. Os partidos políticos, irmãos, olha isso aqui, adotaram seus ensinamentos. Você tem ideia do que é isso? Você imagina o Congresso Nacional, e todos os partidos são um monte, né? PSB, PSDB, PMDB, PT, PV, enfim, Solidariedade, Novo. Se todos esses partidos adotassem os ensinamentos de Calvino, não haveria ideologia marxista, liberal, de direita ou de esquerda. Seria uma cosmovisão reformada dentro dos nossos partidos políticos. Paz! Você imaginou os nossos representantes calvinistas que amam a Deus, sua palavra, que pensam no bem-estar do próximo, o nosso presidente, os ministros da Justiça? Você tem ideia o que seria a nação brasileira? Por isso, meus irmãos, que nós estamos diante de uma nação que realmente prosperou e trouxe grandes coisas boas para a sua população, graças ao calvinismo. Mesmo que hoje eles estejam distantes dessa verdade, eles ainda colhem o fruto do calvinismo. Você tem ideia como é poderoso essa verdade? O calvinismo, que nada mais é que a interpretação, que podemos dizer, mais profunda do Evangelho, né? Pois é, essa era a Holanda, né?
Então, por que os holandeses que são realmente religiosos aderem aos ensinamentos de João Calvino? Calvino aqui na sua biblioteca. Como estrangeiro que observa, ele está falando aqui agora na primeira pessoa, tá? Ele, o rapaz que escreveu esse artigo. Como estrangeiro que observa com atenção os holandeses, você notará a cada passo como eles são trabalhadores, frugais e diretos. Verifique os livros de história e você verá como o estadista e teólogo holandês Abraham Kuyper desempenhou um grande papel na revivificação do calvinismo no final do século XIX. Ele era um verdadeiro crente na separação entre igreja e Estado, pois ele e outros legisladores de seu tempo tomaram para si a responsabilidade de seguir os passos de Calvino em quebrar o jugo do catolicismo do país. Suas reformas, que foram de natureza muito calvinista, lançaram a base do que a Holanda é hoje. Eles foram capazes de construir uma sociedade holandesa baseada na integridade, respeito, aceitação, perseverança, confiabilidade, autodisciplina e eficiência. Esse é um dos motivos pelos quais, apesar de sempre estarem em guerra com o mar, os holandeses nunca perdem ou ficam para trás em mostrar a eficiência com seus diques. Imagine o quão eficiente você tem que ser para viver bem abaixo do nível do mar e nunca se preocupar porque você confia em seus diques. Ou seja, irmãos, eles são bons, né? Por assim dizer. Eficientes é a palavra certa aqui. Para mim, pessoalmente, a Holanda continua sendo um país maravilhoso, cheio de pessoas maravilhosas. É um país onde o trabalho árduo é valorizado, a justiça é frequentemente servida, os talentos são cultivados e apreciados, inteiramente aberta e franca é um modo de vida. Quando o holandês lhe empresta dinheiro, ele espera que você pague no momento exato que prometeu. Não porque iria à falência sem o dinheiro que lhe emprestou, mas por causa do princípio associado a ele. Que coisa legal, né? Tudo isso aí, herança do calvinismo, né? Uma coisa também interessante aqui, irmãos, que ele diz que os holandeses são bem diretos, eles valorizam o trabalho árduo. Uma certa vez eu estava num congresso de missões de jovens numa cidade espanhola, fugiu o nome aqui agora, e eu conheci um grupo de holandeses lá, e quem estava fazendo a filmagem era uma holandesa, e ela tinha uma câmera, coisa mais assim top que existia, né? E eu sempre gostei da questão de tecnologia e tal. Eu falei, nossa, essa moça aqui deve ter gastado um dinheiro, né, muito alto para ter esse equipamento. E aí conversei um pouco com ela e falei, o que você faz lá na Holanda? Ela disse, eu trabalho limpando vidro de loja, eu trabalho fazendo esse tipo de serviço, sem nenhum tipo de vergonha, né, de falar um serviço tão simples, que é difícil, né, é árduo também ficar limpando ali vidraças de lojas e tal, jogando água, né, passando ali o rodinho com sabão e tal. Ela não tinha vergonha nenhuma de falar isso, né, uma jovem e tal, e eles valorizam isso. Aqui no Brasil tem esse preconceito, né, o camarada que trabalha num serviço simples, ou uma moça, não sei hoje em dia, mas pelo menos na minha época, que eu vivi um tempo fora aqui do nosso país, mas na minha época você não ia chegar perto da menina para namorar, né? E ela pergunta, o que você faz? E você é servente pedreiro? Você ia falar outra coisa. Office boy, alguma coisa assim do gênero, né? Alguém quer fazer uma colocação aí? Não? Tá todo mundo bem vivo, gente? Estamos acabando aqui, viu? 21 horas e 34 minutos. Quem quer participar? Deixar uma palavrinha aqui para nós. Dentro daquilo que nós estamos falando aí da Holanda, da valorização do trabalho que o calvinismo realmente trata, né? Ricardo?
Vou tentar lembrar de uma história que eu citei ela por alto aqui na última aula, né? Eu vi numa pregação do Jonas Madureira. Eu tenho que achar essa pregação, o link dela, e depois compartilhar com os queridos alunos aí lá no grupo também. Mas eu lembro que ele fala que uma vez que ele visitou a Holanda e ele ficou surpreso com a honestidade do povo. Em situações corriqueiras do dia, né? Do dia a dia, assim. Tipo, ele entrar no ônibus, se eu não estou, assim, se a minha memória não falha, né? Mas dele entrar no ônibus, alguma coisa em transporte público, e não tem um cobrador, só tem um motorista, e eles passavam a roleta, já botavam o valor, ninguém conferia, né? Porque eles tinham a certeza que eles têm a certeza que as pessoas são honestas, né? Então ele cita alguns exemplos, assim, corriqueiros do dia a dia, e ele fala que isso é resquício, né, do trabalho da teologia reformada, do calvinismo lá, né? Exatamente. Olha o que ele diz aqui, Ricardo, e irmãos. A sua palavra, né? Se você morar na Holanda, a sua palavra tem que ser um vínculo. E se você não cumprir sua palavra, você definitivamente será confrontado. Lá não tem jeitinho não, é sim, não. Isso é evangelho, né? A Holanda é um exemplo perfeito de como você pode ser um liberal ateu e ainda adotar e viver de modo com os ensinamentos morais de um pregador religioso. É uma prova do fato de que, mesmo sendo ateu, ele ainda pode escolher tirar as coisas boas de qualquer religião e sem ser um seguidor dessa religião. O que ele quer falar aqui é que mesmo as pessoas que, lá na Holanda, os holandeses, que nasceram numa nação protestante, histórica, né? Fala, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Mas ele pratica essas coisas, resquícios da fé reformada, que discipulou aquela nação e colocou ela no eixo, no prumo, né? Então, até o ateu sabe disso, né? Para você ver o poder do que é o calvinismo. Aí, para a gente terminar aqui no penúltimo parágrafo, né? Mesmo anos após a morte de João Calvino e dos estadistas holandeses que estabeleceram os alicerces da sociedade que conhecemos hoje com base nos ensinamentos de Calvino, é evidente que, embora as crenças religiosas possam não prevalecer na Holanda, as virtudes ainda perduram. A Holanda é uma das nações mais liberais do mundo e seus habitantes são geralmente descritos como sóbrios, reservados, conscienciosos, guiados por regras e bem disciplinados, todas as características calvinistas típicas. Você poderia dizer que o calvinismo na Holanda não está mais ligado às crenças religiosas como era antes, mas se desenvolveu em um modo de vida para os holandeses. Milhões de cidadãos holandeses são ateus, mas o engraçado é que todos eles levam uma vida que pode ser descrita como calvinista por natureza. Que paradoxo, hein? Eu sugiro vocês lerem novamente esse artigo, tá? Eu estou chegando aqui nas conclusões e pegando o gancho do que ele falou aqui. Não se assuste se a irmã ainda não ouviu falar, se não chegou essa notícia, mas existem coisas na Holanda que ainda não acontecem aqui no Brasil. Por exemplo, é permitido o uso de certas drogas ali. A prostituição ela é legalizada e o aborto também. São coisas que para nós é totalmente terríveis, né? Isso não vem do calvinismo, isso vem da secularização, né? Do fim dos tempos, de tudo que é ruim. Mas veja que na Holanda, para usar a droga, a cannabis, tem um local específico. Você não pode usar ela na rua. Existem os coffee shops lá de drogas e a casa do indivíduo. São os únicos lugares, né? E tem a questão da prostituição, que é uma rua exclusiva, onde as mulheres ficam até em vitrines, a conhecida rua vermelha de Amsterdã. A questão do aborto já é algo que nos entristece tanto, né? Mas mesmo dentro desse liberalismo todo, existem regras. E quando as pessoas aqui no Brasil olham para uma nação tão liberal como a Holanda e querem trazer essas coisas para cá, eles esquecem que nós não temos, desculpa, tá, irmãos, não generalizando, mas grande parcela da nossa população não conhece o significado de regras. Infelizmente é verdade, irmãos. E eles querem trazer isso como se nós fôssemos o país mais preparado do mundo
para saber administrar essas coisas. E queira Deus que nunca isso venha acontecer. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fui candidato político de um partido que ele defendia e defende o casamento homoafetivo e também o aborto, mas ele deixa claro que nenhum dos que faziam parte ali do partido são obrigados a seguir essa ideia. Você pode se posicionar contra, até mesmo exercer a função de deputado, enfim, né? Então, porque não tem como você estar hoje no mundo que jaz no maligno e ou você não participa de nada ou você participa desse mundo no sentido de ser um político, mas com sua cosmovisão centrada em Cristo, sem ser um liberal, né? Ou você fala, olha, não quero saber, não vou me envolver em nada, deixa para lá, o mundo vai explodir mesmo, e se esconde, enterra o seu talento e depois dá as caras com Deus, né? No acerto de contas. Ou você, enfim, agarre aí na fé reformada, na fé em Jesus Cristo, e aí você vai se manter firme. Nós vamos estudar no decorrer do nosso estudo, olha que pleonasmo terrível, né? Nós vamos estudar no decorrer do nosso estudo. Que professor é esse, né, gente? Me perdoe aí. Nós iremos estudar aqui no decorrer como a igreja na Holanda ela foi declinando no sentido de convicção, né? Aquela questão de ser, como podemos dizer, de aceitar tudo, né? Uma coisa é você respeitar. Agora, você não é obrigado a aceitar tudo. Nós respeitamos muita coisa que é contra a nossa fé, mas nós não aceitamos isso. Pronto, acabou. E aí nós vamos tratar no decorrer dos nossos estudos aí. Beleza, gente? Alguém quer fazer uma colocação? Nós temos 3 minutos aí. 3 minutos, não, 8 minutos para concluir a nossa aula. Algum irmão? Temos só participação aqui do irmão Ricardo, do Jorge também, né? O irmão Jorge Gomes aqui pelo chat. Deixa eu ver se mais... O Jonas Lima. Enfim, alguém quer fazer uma colocação, meus irmãos? Valendo aí 10 pontos. Não? É ruim, né? Você ficar no silêncio aqui, no vácuo. Opa, irmã. Vou comentar então, vou comentar aí. Comente, Ricardo, que eu vou ler aqui também o comentário da irmã professora Elisângela. Diga, Ricardo. Não, eu queria deixar uma pergunta para nossa reflexão aí. Mediante a exposição do que você fez da aula de hoje aí, né? Fica claro que o calvinismo tem um posicionamento pacífico, né, na sociedade, né? Não quer... queimar, né, todo mundo. Não quer assim, na realidade, não quer ganhar no grito, né? Não quer meter goela abaixo, né, a teologia, a forma de pensar, né, na cabeça da sociedade. E me parece que a gente não vê essa mesma postura em outras teologias, né? Não é uma questão de idolatrar a teologia reformada ou calvinismo, não, mas parece que tem essa distinção, tem essa diferença, né? Exatamente. Olha o que a irmã Elisângela colocou: respeitar as diferenças, vírgula, mas não podemos ser de acordo, né? Ou seja, respeitar sim, aceitar não. É isso. Não é difícil, irmão, né? É como se você estiver na mesa e você respeita o que as pessoas estão comendo, mas você não é obrigado a aceitar o que colocam para você comer. E você é obrigado a estar na casa da avó com 10 anos de idade, aí de não comer, né? Mas agora não. Agora você tem condições de falar não, né? Não quero. Não estou de acordo com isso. Eu respeito o que você quer fazer, a sua vida, respeito no sentido de ser a sua vida, mas não concordo e pronto, acabou, né? Para concluir aqui, o reverendo Charles Gomes, chanceler da Mackenzie, eu fiz um curso uma vez, ele foi meu professor, homem sábio, né? Muito sábio. E uma vez num debate daquele
que tem na televisão, agora esqueci o nome, né? Você coloca lá um calvinista e um arminiano e... É o Vejam Só? Vejam Só. Esse mesmo. Olha o Alisson aí, apareceu o Alisson. Ele estava discutindo com o arminiano, discutindo no sentido, né? Não discutindo assim, mas debatendo. Estava um debate ali. Eu prestei atenção na forma como ele conduziu os seus argumentos. E, por exemplo, ele poderia simplesmente destruir com a palavra só toda aquela argumentação arminiana, né? Todo aquele enredo que o pastor lá tentou fazer, defendendo os pontos do arminianismo. E ele falava assim, olha, o Charles Gomes, né, o reverendo Charles Gomes, e se nós pensarmos aqui nesse ponto, e se nós olharmos dessa forma, ele nunca colocava a pessoa, né, olha, e se você está errado, né, não, isso aqui, você está viajando na maionese. Ele não falava assim, ele tentava fazer o indivíduo que está ali totalmente equivocado, acordar, né, tipo, cara, se nós olhássemos aqui isso, não seria isso, então, mas de uma forma assim que eu posso até dizer que até amorosa, né, para não ser arrogante com a pessoa em um nível de instrução muito inferior a dele. Então, olha, eu achei top isso aí. Foi a única vez que eu vi ele debater na televisão, no YouTube, né? Se um dia eu encontrar isso de novo, esse debate, eu vou compartilhar para os irmãos, quem quiser assistir, né? Poderá assistir isso aí. Deixa eu só ver aqui, irmãos, o comentário do irmão Jamir. Nesse caso, a Igreja Internacional da Graça termina por anunciar o calvinismo. Exatamente. E uma certa vez eu vi o R.R. Soares, né? Porque quem assiste o R.R. Soares, ele erra duas vezes, né? R. E ele falando mal do calvinismo, das pessoas ir embora para casa, né? Porque elas iriam acordar e não ficariam ali. O Jonas Chaves diz aqui: no Recife temos duas igrejas lindas, importantes historicamente. Ambas eram igrejas calvinistas, mas foram tomadas pelos portugueses católicos. Poderíamos hoje ser maioria, mas o Senhor, em sua soberania, não quis. Verdade, a gente vai falar um pouquinho dos holandeses no Brasil, não muito aqui nessa disciplina, mas na última disciplina de vocês, que fala sobre o calvinismo no Brasil. A Holanda, ela teve as capitanias ali, por assim dizer, né, no Nordeste brasileiro, e a bandeira de Pernambuco era semelhante à bandeira da Holanda hoje, né? As cores e tudo, era algo lindo. O que fizeram da capital de Recife foi uma cópia de Amsterdã, né? Uma capital linda. Tudo jóia, então, meus irmãos? Quero agradecer a paciência de vocês e estamos, olha, na quarta disciplina, falta praticamente aí 5 minutos para vocês terminarem o curso, no sentido aí, 2 disciplinas, né, se eu não me engano, 2 disciplinas para concluir o curso. Não é hora de desistir, não é hora de voltar para trás. Eu fiquei feliz de ler o início aí do TCC de vocês, gostei muito, olha, me edificou bastante. Os irmãos que tiveram dificuldade de organizar as ideias, eu chamei, conversei com eles, eles estão preparando, né? São irmãos que nunca fizeram TCC, mas olha, que coisa linda, fico muito feliz que os irmãos estejam fazendo isso. Só não vai fazer como uma certa vez fizeram comigo na FATEG, viu? Quando eu era o único a corrigir as atividades complementares lá no início da FATEG, não tinha o Ricardo para me ajudar, não tinha o Alisson, não tinha o Rafael, não tinha o Johnny, né? Não tinha ninguém, e era somente eu ali. E eu li um resumo crítico, né? Uma atividade complementar, eu falei, meu Deus, que coisa linda, que edificante, que irmão inspirado e tal. Quando eu fui ver, era uma cópia, rapaz. Ele simplesmente copiou e colocou lá. Depois eu, sem querer, acabei descobrindo que era uma cópia. E não dele, né? De outra pessoa. E eu tenho certeza que os irmãos estão fazendo isso porque está ficando algo muito verdadeiro, tá?
muito legal, muito assim, sem palavras. Parabéns, que o Espírito Santo continue capacitando a vida de vocês. Ricardo Soares, reverendo Capixaba, faça essa oração, por favor, meu irmão, encerrando a nossa aula. E assim nós estaremos nos despedindo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, que está chegando ao seu final. Te agradecemos também por essa oportunidade de poder estudar e aprender um pouco mais sobre a sua obra, sobre o seu reino, né, sobre o que grandes homens, né, usados por Ti fizeram, Pai. Que eles venham ser exemplos, né, para nossas vidas, né, e que cada ensinamento aqui venha impactar, Senhor Deus, a nossa vida, mas que venha gerar algo na prática. Que assim como foi Calvino, Abraham Kuyper, né, e cada um desses homens que a gente admira, que a gente lê, mas que a gente não fique só na admiração, só na leitura, né, que transformemos isso em algo prático, né, para o crescimento efetivo do Teu reino, para que mais vidas possam ser alcançadas, né, pela Tua palavra, Deus. Nos usa de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Peço também por cada aluno, Pai, que está aqui, que o Senhor continue abençoando a vida, nos dê aí um restante de sábado aí na Tua presença, e amanhã, que é o dia do Senhor, o dia que nós tiramos para adorar o Teu santo e glorioso nome, o Senhor venha ministrar as nossas vidas aos nossos corações, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquem com o Senhor Jesus e até a próxima, viu? Um grande abraço a todos.